Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fla-Flu, porque hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã, tem o clássico carioca pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que é muito importante para as duas equipes, cada uma brigando por situações diferentes no Campeonato Brasileiro. O time da Lagoa tenta se manter bem na parte de cima da tabela, já o Fluminense tenta se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e uma vitória hoje pro Fluminense pode garantir o Fluminense, quem sabe, a 6 pontos da zona de rebaixamento, que daria um fôlego muito bom. E já visando a próxima rodada, é um jogo adiado para o Fluminense na próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense. Então é fundamental que o Fluminense vença para que possa dar um salto na tabela e aí já começar a olhar, quem sabe, por uma Sul-Americana na próxima temporada. E se tudo correr bem, se tudo der certo, daqui até a última rodada de Campeonato Brasileiro ganhou todo mundo, quem sabe não consiga beliscar ainda uma vaga para a Libertadores do próximo ano. Então a gente vai falar muito desse Fla-Flu, tem muita informação e muita notícia sobre a escalação do Fluminense, que Mano Menezes, no último treinamento que fez na quarta-feira, ontem, deixou algumas lacunas a serem preenchidas, mas deu boas respostas também. A gente já sabe que Thiago Silva não vai atuar, o cara não está recuperado totalmente daquela lesão que teve no primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro, no jogo do Maracanã, onde o Fluminense venceu por 1-0. No segundo jogo, o Thiago Silva foi para o sacrifício e aí agravou ainda mais a situação do nosso zagueiro, e contra o Flamengo ele não vai atuar porque não está totalmente recuperado, mas o Fluminense conta com outros retornos. Além dessa baixa do Thiago Silva, a gente não vai ter Marcelo e Keno, os dois estão suspensos, mas retornando a gente tem Inácio, Nonato, e a gente conta também com o retorno de Germancano, que estava suspenso, e Diogo Barbosa, que também estava suspenso na última rodada contra o Cruzeiro. Eles estão de volta no time do Fluminense. Então já peço para você que está aí do outro lado, se inscreve aqui no Quintal Tricolor, confere aí, ainda não é inscrito? Se inscreve, deixa aquele curtir, compartilha o nosso conteúdo. E eu quero saber de vocês logo no começo, confiante para a partida de hoje, esse desfalque do Thiago Silva vai prejudicar, diminui a empolgação do torcedor? Deixa no comentário, que é muito importante eu saber o que vocês estão achando, não só sobre o Fluminense, mas também sobre os conteúdos aqui do Quintal Tricolor, valeu? Então vamos começar falando sobre a provável escalação do Fluminense para a noite de hoje. O Mano Menezes treinou o nosso Tricolor durante a semana e no último treino da quarta-feira ele esboçou uma escalação que a gente não sabe se vai contar ainda ou não com o colombiano John Arias, que está retornando da seleção colombiana e atuou durante 70, 77 minutos ali, mais ou menos, na última partida, onde a Colômbia conseguiu uma ótima vitória. Então, John Arias ainda é uma dúvida para ser escalado por conta de questão física. Como ele jogou pela seleção colombiana tem pouco tempo, fica difícil confirmar que o colombiano vai estar em campo. E para isso, o Mano Menezes preparou Marquinhos. Marquinhos, que vem sendo pouco utilizado com o Mano Menezes, dessa vez treinou entre os titulares da equipe do Fluminense nessa vaga do lado direito do nosso ataque, que é por onde atua o John Arias. E na vaga deixada por Keno, do lado esquerdo de ataque, parece que Mano Menezes vai optar pela escalação do Lima. Então a gente não vai ter um Fluminense jogando num 4-3-3 habitual, a não ser que o Mano Menezes utilize o Lima como ponta, e a gente sabe que treinador brasileiro é aquela loucura e não duvidem do Lima aparecer como ponta de repente. Mas, imaginando a configuração da formação com o Lima em campo, a gente teria um 4-4-2, muitos torcedores querem essa formação e eu entendo o pedido da galera. Na vaga deixada por Marcelo, a gente vai ter o Diogo Barbosa, que está retornando. Dito isso, minha rapaziada, qual a escalação provável para o jogo que vai acontecer daqui a pouco lá no Maracanã? O Fluminense deve ir com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Inácio e Thiago Santos, na esquerda Diogo Barbosa, meio de campo formado por Bernal, que viajou com a seleção uruguaia, mas não chegou a ser relacionado, então está descansado e pode jogar, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Lima. No ataque, segundo informações, Cauã Elias e Marquinhos. Mas eu não duvido que o Mano Menezes coloque Germancano como titular no lugar do garoto Cauã Elias, tá? Não duvido que isso aconteça, porque o Germancano vai estar reencontrando a sua maior vítima. O Germancano tem 14 Fla-Flus jogados e são 7 gols marcados, ou seja, metade das partidas que ele atuou, ele conseguiu fazer gol contra o time da Lagoa.
E seria muito importante contar com o Germancano em campo e lógico, em condição de jogo e fazendo gols, que a gente sabe que o argentino é especialista nisso. Não à toa tem mais de 80 gols com a camisa do Fluminense. Então a provável escalação do Fluminense gira com esses nomes. No time da Lagoa também existem alguns desfalques. De La Cruz não joga, Gerson não joga, e a gente vai trazer para vocês a provável escalação do time da Lagoa aqui. Vou ler aqui no computador e trazer para vocês, tá? Rossi, Wesley, Fabrício Bruno ou Everton Araújo, Léo Pereira e Alexandre. Meio de campo, Alain, Léo Ortiz e Alcaraz. No ataque, Michael ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Essa é a provável escalação do time da Lagoa para o jogo de logo mais às 8 horas da noite. Então o Fluminense tem uma oportunidade, mais uma vez, de desgrudar desse bloco, desse pelotão que briga ali contra o rebaixamento, e é uma rodada importantíssima para o Fluminense. Temos que sair do Maracanã, no ruim de tudo, pelo menos com um empate, que aí a gente sabe que para voltar para a zona de rebaixamento nessa rodada fica muito difícil. E vale lembrar mais uma vez, eu sempre enfatizo, tem o jogo atrasado na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense, e ainda temos um confronto direto com o Vitória para fechar esse mês de outubro. Então é muito importante pontuar. Se eu pudesse cravar um resultado para o jogo que acontece daqui a pouco, meu resultado, meu palpite, com aquela confiança de sempre, 2-1 Fluminense, um gol em cada tempo, terminando o primeiro tempo em 1-1, segundo tempo o Fluminense faz o segundo gol e liquida a fatura. Gols, na minha opinião, John Arias e Germancano, são eles que vão marcar os gols do Fluminense, e a dupla Canárias finalmente vai voltar a atuar junto, atuar bem, e eles, se tudo der certo, vão conseguir fazer o Fluminense sair vitorioso logo mais contra o time da Lagoa, tá? Então as informações que a gente tem são essas. Thiago Silva não joga, alguns retornos importantes como Inácio, Nonato e o Germancano, Diogo Barbosa, que também está retornando à lateral esquerda depois de cumprir suspensão. Como eu falei, Marcelo e Keno não podem jogar porque estão suspensos para essa rodada de Campeonato Brasileiro. Kevin Serna lesionado, Lelê lesionado, então por isso não estão aí aparecendo para poder jogar. Quem sabe, se o Mano Menezes for um pouco mais ousado, ele não der alguns minutos para David Terence, que a gente já vem pedindo há muito tempo. A gente vai ter certeza se o cara joga, se o cara não joga, se o Mano tá certo, se o Mano tá errado. Coloca o cara para jogar alguns minutos. Então o Fluminense para mais tarde é esse, e a gente está sempre torcendo por uma ótima vitória. Hoje à noite a gente vai estar aqui de novo fazendo um pré-jogo. Depois a gente vai aparecer aqui, fazer o react da partida, e acabando o jogo a gente vai estar junto com o Rafael Serrote e o Diego da Falando de Flu, fazendo aquele pós-jogo no Amigos do FFC Club. Então, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não deixa de se inscrever, confere a sua inscrição, não deixa de ativar o sino para não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Seguir a gente nas outras redes sociais, @Quintal Tricolor, no TikTok e no Instagram. E lógico, minha rapaziada, deixa aquele curtir, comenta, que é muito importante pra gente também, valeu? Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense, e que hoje à noite vença o Fluminense em mais um Fla-Flu, porque ganhar Fla-Flu sempre foi, continua sendo e vai ser assim enquanto existir o clássico. É normal pro Fluminense ganhar esse Fla-Flu, rapaziada.